Olá pessoal, esse é o terceiro vídeo da série Primeiros Socorros Domésticos. Aquelas situações que acontecem no dia a dia de uma casa e que geralmente nós não sabemos o que fazer. No primeiro vídeo da série eu falei sobre cortes por arma branca. Como identificar uma hemorragia interna e como estancar uma hemorragia externa. No vídeo passado eu falei sobre engasgo total e parcial. No recém-nascido, na criança e no adulto. O vídeo de hoje é uma evolução do vídeo anterior. Vamos supor que na hora da janta, na hora do almoço, alguém se engasgou, você vai para trás dessa vítima, fazer a manobra de Heimlich, vai tentar desengasgar ela, mas ela evolui de uma obstrução total, ela evolui de uma parada respiratória para uma parada cardiorrespiratória. O que vamos fazer nesse caso? Imediatamente, ou se alguém infartou, vamos lá, para esse nível. Nesse caso, você vai mandar o seu pai, o seu irmão, o seu esposo, a sua esposa, ligar imediatamente para o socorro móvel, seja para o SAMU, para os bombeiros, para o resgate, enfim. Fazendo essa ligação, diga, olha, está acontecendo uma parada cardiorrespiratória devido a um engasgo, passa o seu endereço bem direitinho, eu sei que alguém vai estar nervoso fazendo essa ligação, mas é importante que mantenha calma realmente. E você imediatamente vai começar as compressões torácicas nessa vítima. Por quê? Vamos entender mais ou menos como é que funciona o nosso corpo. Vamos supor que o nosso corpo é uma casa e essa casa existe um sistema irrigatório. A bomba que joga através dos canos água para esse corpo. E esse corpo precisa desse tipo específico de água. A bomba é o coração e os canos são as artérias que estão levando esse sangue oxigenado para os tecidos do nosso corpo. E há outro sistema, que é o sistema de veias que está trazendo de volta esse sangue sujo, que já foi utilizado lá nos tecidos, para dentro da parte direita do coração, e essa parte direita do coração joga para os purificadores, que são os pulmões. Os pulmões, por sua vez, purificados, jogam esse sangue limpo para a parte esquerda do coração e a parte esquerda do coração distribui através do arco aorta para todo o nosso corpo. Enfim, é isso que acontece. Em uma parada cardiorrespiratória, esse coração, essa bomba para de fazer esse bombeamento, então esses canos já não vão estar mais preenchidos desse líquido tão precioso que nós necessitamos tanto. Então o que nós vamos fazer é uma compressão artificial nesse peito, nesse coração, nesse tórax, para que haja essa circulação não de uma forma que o coração fazia, mas de uma forma artificial que dá para ser feita e que dá para salvar vidas. Então o que nós vamos fazer? A primeira coisa a se fazer é chamar o socorro. A segunda coisa a se fazer é identificar se realmente é uma parada cardiorrespiratória. Se o coração parou realmente de bater para iniciarmos essa RCP. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer 3 coisas ao mesmo tempo, simples, 3 coisas ao mesmo tempo, para identificarmos se há realmente uma parada cardiorrespiratória. Não menos, essa avaliação é importante dizer que não menos de 5 segundos e não mais que 10 segundos. Por quê? Tudo existe um porquê. Porque em 2 segundos, em 2 minutos, que há uma parada respiratória, parada cardiorrespiratória nessa vítima, o cérebro já começa a perder células importantíssimas e que não ressuscitam mais. É importante dizer isso. Em 10 minutos de parada cardiorrespiratória, nós temos uma morte encefálica irreversível. Então, nós precisamos agir imediatamente. Só que essa avaliação vai ser não menos que 5 segundos, não mais que 10 segundos, porque nós não queremos perder tempo. O que vamos fazer? Se é um homem, e nós podemos despir toda a parte de cima dele, nós vamos tirar casaco, vamos tirar a blusa, vamos deixar ele sem blusa.
Se é uma mulher e se você está no seu ambiente de casa, todo mundo conhecido ali, também não há problemas em tirar toda a parte de cima. Nós queremos salvar aquela vítima. Se caso é num shopping, se caso é num campo de futebol, para a mulher na rua, para a mulher fica um pouco complicado, expormos a mulher completamente, a gente vai tirar deixando ela só de sutiã. Beleza. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma linha imaginária, isso eu vou ensinar para os homens e para as mulheres. Nós vamos fazer uma linha imaginária nos homens, dos mamilos, vamos fazer uma linha imaginária e vamos colocar a nossa mão em cima desse externo, que é esse buraquinho que a gente tem mais fundo aqui, ó, em todo o nosso peito, certo? É o externo, é o osso externo. Por quê? Porque embaixo desse externo está localizado anatomicamente o coração. Algumas pessoas acham que o coração fica do lado esquerdo, quando na verdade ele fica em cima desse osso. Esse osso vindo desde o manúbrio até o processo tifóide, ele é um osso de proteção para o coração, que fica exatamente aqui onde está o zíper do meu casaco. Por que nós sentimos ele mais aqui? Porque anatomicamente ele fica com o ápice passando um pouco para o lado esquerdo. E esse ápice é no átrio esquerdo, no ventrículo esquerdo, e o ventrículo esquerdo pressiona com mais força para jogar para a aorta esse sangue para distribuir para o corpo. Então por isso que nós sentimos ele mais aqui. Mas ele fica exatamente aqui. Fazer uma compressão torácica em cima do peito esquerdo ou em cima do peito direito não tem eficácia. Tem que ser em cima do externo. Beleza. Encontrou o mamilo, fez uma linha imaginária, colocou a sua mão em cima, você vai colocar o seu outro braço, sua outra mão, entrelaçando esses dedos e vai esticar o seu braço. E para estender o seu braço, nós não vamos fazer as compressões dobrando o cotovelo. Nós vamos fazer as compressões jogando o peso do nosso corpo, fazendo um grau, fazendo um ângulo de 90 graus por cima dessa vítima. Nós vamos colocar o peso do nosso corpo para a nossa mão para fazer essa pressão no tórax dessa vítima. Então a gente vai fazer 30 compressões. 1, 2, 3, no ritmo de 100 a 120 compressões por minuto. Que ritmo é esse? Esse ritmo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu fizer 30, vai dar entre 100 estalos a 120 estalos. É uma média ótima. Profundidade de 4 a 5 centímetros no tórax dessa vítima. Então, não é tão fraco e nem é tão forte. Há, em alguns casos, risco de quebrar costelas, mas é o custo-benefício. Nós queremos fazer com que esse sangue circule através desse batimento artificial que nós estamos fazendo com a mão. E no caso de mulheres? No caso de mulheres, principalmente as de mais idades, que já estão com os seios um pouco baixos, nós vamos fazer o seguinte: para identificar melhor, nós vamos colocar os nossos 2 dedos em cima desse buraquinho que geralmente se chama de boca do estômago, que é exatamente em cima do processo tifóide. Vamos colocar mais 2 dedos. Colocou a primeira medição, a segunda medição colada com ele, e aí a gente já vem com o braço, com a mão colocando em cima, aqui de lado, em cima do externo, e a gente vai fazer como se fosse essa linha imaginária. Vai fazer essa compressão. Por que nós precisamos dessas compressões e não queremos esperar a ambulância chegar para eles fazerem essas compressões? Porque, o que eu falei no começo, 2 minutos de parada, 10 minutos de parada, morte cefálica irreversível, 2 minutos de parada, a morte de células importantíssimas. Pronto, isso é uma verdade absoluta. Nós vamos fazer essa compressão para que haja essa circulação, principalmente na cabeça, para que ela não morra. Quando o socorro chegar, é importante que você só pare de fazer as compressões quando o socorrista te der uma segunda ordem. Por quê? Porque em algumas pessoas está lá fazendo as compressões e escutou a ambulância chegar, a gente, não, vamos parar porque já chegou. Não, se você parar, o nosso corpo é como se fosse essa casa que precisa ser irrigada. E esses canos é como se fosse uma mangueira. Se não tem água, ele esvazia.
Se quando você liga a torneira, ele demora um pouco para chegar essa água até o final dessa mangueira. Então é a mesma coisa que vai acontecer. A cabeça vai começar a descer o sangue por dentro e nós vamos faltar sangue aqui, oxigenado. Então, quando você para, há um período para esse sangue novamente chegar lá. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que quando você inicia de novo uma RCP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 compressões é que você vai fazer com que esse sangue chegue nos tecidos. Então há um tempo. Então se você parar, há um risco de morte. Então é o ideal que você faça. Outra coisa importante, essas compressões têm que ser feitas em locais rígidos, por exemplo no chão, nada de sofá, nada de cama. Deita a vítima no chão e faz essas compressões. Isso vale para engasgo, isso vale para parada cardiorrespiratória, isso vale para infarto, isso vale para todos esses tipos de classificações. O importante também é que você identifique se essa vítima realmente está em parada cardiorrespiratória, porque pode ser só um desmaio, pode ter acontecido só uma hipoglicemia, faltou açúcar no sangue e ela desmaiou. E aí você chega e vai fazer uma compressão torácica. O que você vai fazer é matar essa vítima, porque o coração bate de 80 a 100 batimentos por minuto. Então ele faz átrio e ventrículo. Quando você faz compressões que não precisa ser feita, você vai causar um taquicardíaco. Você vai fazer com que ele fique provoque uma arritmia, que é um descompasso do coração, ou então que ele bata muito rápido, um taque cardíaco. Isso não vai ser eficaz. O taque cardíaco ele bateria de 180 a 200 a 250 batimentos por minuto, e isso não é eficaz para o nosso corpo. Ele é ideal que bata de 80 a 100. A pressão que nós achamos ideal, que a literatura indica ser ideal, é de 12 por 8. Nós não podemos ultrapassar isso, porque aí nós vamos ter problema no nosso corpo. Se ficou bem claro isso para você, coloca isso em prática. Pega uma garrafa PET, tenta fazer essas compressões, até mesmo na almofada. Pratica, porque um dia, quem sabe, você não precisa. E quem sabe você não ajuda a salvar uma vida. Que gratificante vai ser para você. Mas é importante analisar, é importante observar se essa vítima está realmente com parada cardiorrespiratória. Coloca seu ouvido para ouvir na boca dessa vítima. Está ouvindo o ar entrando e saindo? Está havendo expansão de tórax? Não começa a RCP, não começa a ressuscitação cardiopulmonar. Agora, se não há nem circulação de ar no seu ouvido, você não está sentindo, você não está vendo o tórax se expandindo e você não está sentindo o pulso carotídeo, você vai fazer o seguinte, você vai colocar esses dois dedos aqui em cima do pomo de Adão, como é conhecido, e vai arrastar. É um pouco complicado de se encontrar, mas dá. Então você vai fazer as três coisas ao mesmo tempo. Pulso, ventilação e expansão de tórax, para ver se essa vítima está realmente em parada cardiorrespiratória. Não menos, repito dizer, não menos que 5 segundos, não mais que 10 segundos. Já inicia a RCP. Gostou desse vídeo? Clica em gostei. Compartilha, se inscreve no canal. Vamos espalhar essa novidade para o máximo de pessoas, porque isso realmente salva vidas. Próxima quinta-feira, mais um vídeo da série Primeiros Socorros Domésticos.